Nesse vídeo, nós vamos finalizar a construção da nossa Catedral de Brasília simplificada aqui dentro do Grasshopper. Nós já temos o nosso pilar pronto, agora com largura e espessura totalmente paramétricos. Nós vamos então agora adicionar a função ArrayPolar. Temos aqui 5 tipos de array. O polar é justamente o que nos permite fazer cópias deste pilar a partir de uma circunferência, ou seja, uma distribuição radial. Vamos lá. O primeiro item do nosso array polar é justamente a geometria. Nós temos então o nosso extrude trazendo o pilar completo. Vamos associar a geometria do extrude à geometria no array polar. Está lá. Ele gera diversas cópias desse pilar de uma forma radial, certo? Apesar do ponto base no qual ele utiliza como referência para fazer as cópias, que seria o nosso centro de circunferência, estar equivocado. Nós temos aqui então no array polar a terceira função, que é a quantidade de elementos a serem copiados. Posso gerar um slider aqui, com, por exemplo, 20 unidades, e associar a um número do array polar, e ele faz 20 cópias. E conforme nós variamos, então, o valor desse nosso array, desse nosso slider, a quantidade de cópias é parametricamente alterada ali na nossa composição. Vou trazer o nosso slider aqui para o começo, basicamente por uma organização da composição. E aí nós temos, então, os nossos pilares distribuídos com centro de circunferência bem equivocado. O que acontece? Nós precisamos, então, mover o nosso pilar original para antes dessa posição XY 0,0, ou seja, do encontro dos eixos 0,0. Para isso, nós vamos temporariamente desligar o nosso array polar e vamos voltar ao nosso ponto original, o primeiro ponto que deu origem a toda a nossa composição. Nós não temos nenhum tipo de slider associado a esse ponto, por isso ele foi gerado justamente em 0x, 0y e 0z. O que nós faremos agora é criar um slider com duas casas após a vírgula para o eixo x e associar ao nosso ponto. Conforme eu vario o nosso slider, o nosso pilar vai sendo integralmente carregado junto, uma vez que toda a composição é paramétrica. Porém, ele está variando apenas no eixo x positivo. Eu preciso que o pilar seja recuado para antes do 0x, ou seja, para que tenhamos valores negativos em x. E o nosso slider aqui, pelos números que nós temos, de 0 a 100, não nos permite fazê-lo. Para editar o nosso slider, para que ele permita números negativos, basta que nós cliquemos duas vezes no seu nome, coordenada x aqui. E aí nós temos, então, as propriedades desse slider. Temos números reais com duas casas após a vírgula. Aqui eu poderia adulterar ou alterar a quantidade de casas após a vírgula, como, por exemplo, deixando apenas 1. E aqui nós temos, então, o domínio numérico no qual esse slider opera, que é desde o valor 0, que é o mínimo, até o valor máximo, que é 100, positivo. Eu posso vir aqui, então, no 0, clicar duas vezes para colocar o valor menos 100. E aí nós temos agora como mínimo menos 100, como máximo mais 100, tendo um domínio, então, de 200 unidades. Quando eu apertar OK aqui, o nosso slider agora ele varia a números positivos e também a números negativos. Se eu deixar alguma variação negativa nesses números e ligar novamente o nosso array polar, está lá a nossa catedral devidamente gerada de forma totalmente paramétrica, na qual nós podemos, então, aqui no nosso primeiro slider, dizer qual será a circunferência, o raio da circunferência do nosso pilar, da base do nosso pilar. Temos também aqui as funções que definem a qualidade da curvatura dos nossos pilares. Uma vez que o software é paramétrico, todos eles mudam simultaneamente. Temos aqui também as ainda propriedades para mudar sua curvatura e inclusive a altura dessa nossa catedral de Brasília. Aqui nós temos a largura de cada uma dessas peças. Temos aqui a espessura das nossas peças, dos nossos pilares. E temos aqui, por último,
a quantidade de elementos de pilares da nossa composição. Eu posso mudar aqui e nós temos então a nossa Catedral de Brasília simplificada, totalmente paramétrica dentro do Grasshopper.